Olá, amigos da TV Justiça. Está começando mais uma edição de Saber Direito Debate. Você já sabe, quem acompanhou as aulas do programa Saber Direito durante toda a semana tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito do professor que nos deu a oportunidade de ministrar os respectivos conhecimentos sobre um determinado tópico do direito. As aulas da semana, você que acompanhou, foram sobre teoria geral dos contratos. O professor Tiago Godoy, que está conosco nos estúdios da TV Justiça. Hoje para uma conversa um pouco menos formal, um pouco menos focada especificamente nos aspectos do direito, justamente para que possamos conhecer um pouco mais do professor Tiago Godoy, que é carioca e mudou para Recife há 6 anos. Para irmos direto a respeito da trajetória em relação ao direito, eu vou começar com uma pergunta que normalmente eu faço, inclusive para os nossos convidados, que é justamente aquele momento da escolha por uma determinada área de atuação, no caso especificamente o direito. Mas me parece que em relação a essa escolha, houve um processo um pouco mais longo, pois antes o professor passou pela engenharia, é isso mesmo? Cumprimento você, Carlos Eduardo, cumprimento o pessoal que me assiste agora, assiste essa entrevista. E antes de responder provavelmente a pergunta, até agradecer a oportunidade de ter essa entrevista, porque na verdade, quando a gente fica aqui dando a aula, está muito focado, muito concentrado no conteúdo, preocupado em passar um programa, preparação para a advocacia privada, para a preparação para o concurso público, e às vezes não tem muita oportunidade de conversar com o telespectador, passar algumas coisas pessoais, e essa entrevista vai ser bacana para isso, até para dividir algumas experiências com o pessoal que acompanha a entrevista da gente. Com relação à sua pergunta, Carlos Eduardo, realmente, eu sempre fui um apaixonado por matemática. Sempre fui um apaixonado por matemática. Em razão disso, eu falei, eu quero fazer engenharia, vou fazer engenharia. Todo o meu segundo grau foi direcionado à área tecnológica para fazer engenharia. Só que eu cometi um erro grave. Eu achei, e descobri isso mais tarde, eu achei que o simples fato de gostar de matemática era motivo para gostar de engenharia. E eu vi que não era bem assim, eu me decepcionei com a faculdade. Na verdade, o pessoal até falava comigo, espera chegar o ciclo profissional, porque o ciclo básico, que é igual para todas as engenharias, é assim mesmo, quando chega no profissional melhora. Eu esperei o profissional, continuou do mesmo jeito, eu falei, está na hora de eu sair. Na verdade, eu até curioso, porque eu sempre fui um bom aluno no sentido de dedicação, de comprometimento com o meu trabalho, com o meu estudo, na época de colégio, né? Então as notas já eram boas, como consequência do trabalho. Na faculdade de engenharia, não. Pelo meu desinteresse, pela minha pouca vontade de estudo, as notas eram muito baixas. 1, 2, 3, eu não estava acostumado com aquilo. Logo no primeiro ano? Nessa parte, primeiro ano, 1 ano e meio. Aí eu falei comigo assim, bem, das duas uma, ou eu tenho vergonha na cara e levo esse curso a sério, dedicado, como eu tenho que levar, ou então eu saio e faço outra coisa e ver se eu gosto de outra coisa. E eu decidi até por comodismo, por ser mais fácil, já estar ali, já ter passado no vestibular. Eu fazia na Federal do Rio de Janeiro, vou levar a sério. No semestre seguinte, minhas notas foram excelentes, como nunca tinham sido. Passei direto em tudo, que engenharia é um pouco mais complicado que no direito, é você passar em tudo direto, sem prova final. Falei, agora vai. Chegou o semestre seguinte, voltou tudo para estaca zero, 1,5, 0, 2. Eu falei, eu tenho que sair. E optei por seguir a área jurídica. Agora, esse caminho até a área jurídica ainda passou por um processo. Houve um convite de um amigo, não foi isso? Como a gente estava conversando, porque, na verdade, como eu fazia engenharia e gostava de matemática e não gostei da engenharia, falei, vou ficar numa área ligada à matemática. E pensei em fazer ciências contábeis. Eu tinha um amigo meu que ele estudava Direito na PUC do Rio de Janeiro e na própria Federal fazia ciências contábeis ao mesmo tempo. E eu perguntei para ele como era a estrutura de ciências contábeis, o que ele achava, etc. E ele falou assim, Tiago, por que você não faz direito? Eu falei, eu nunca pensei nisso, não é a minha área, até hoje não tinha pensado nisso. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te convidar. Eu até me lembro que ele trouxe uma agenda para mim, Carlos Eduardo, mostrou que no final tinha até os honorários que advogado cobra, como é que dá para ganhar bem como advogado e tal. Aí você vê como é que é, a gente nem entra na faculdade já pensando em honorários. Mas ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos assistir uma aula comigo na PUC, para ver o que você acha. Eu até me lembro claramente como se fosse hoje. Eu fui assistir uma aula de 4º período e a aula de direito penal e o professor falou sobre furto. E foi curioso também, Carlos Eduardo, porque eu conheci uma amiga desse meu amigo nessa aula, nós chegamos a namorar um tempo, e a gente passou a conversar muito sobre direito, ela me emprestava livros, e aí começou a despertar em mim esse interesse pela área jurídica. Eu falei, isso eu quero fazer. Definitivamente as questões pessoais acabam influenciando as escolhas profissionais, né, professor? No meu caso foi. Mas hoje, assim, é claro que cada um tem um gosto, cada um tem um perfil. Pelo meu perfil, não é que seja uma verdade absoluta, mas hoje eu dou graças a Deus de ter ido para o direito, porque eu me realizei e me encontrei no direito. É o que eu amo fazer e
Eu não sei nem o que dizer. Eu vou até aprofundar um pouco esse ponto, essa questão, porque muitas vezes, particularmente numa época midiática que nós vivemos, em que a imagem, até tem aquela expressão que imagem é tudo, porque nós vivemos muito exageradamente, talvez até em função disso, a todo instante somos bombardeados com imagens de pessoas nas suas respectivas profissões, etc. Então, parece que o produto vem pronto. Então, você visualiza, vamos supor, um ministro de um tribunal superior, para usarmos a área do direito, ou então mesmo um arquiteto famoso, para sairmos um pouquinho disso. E tem-se aquela impressão de que, não, parece que a pessoa já nasceu pronta, né? Ela já nasceu já com aqueles instrumentos, já com a sua prancheta, ou então com o código debaixo do braço, e na verdade não é bem isso. Há uma trajetória que ela vai se cumprindo em função daquilo que a vida vai nos apresentando, tanto em termos de brechas, de portas que se abrem, como também em termos de vicissitudes. E nesse sentido, eu pergunto, até na sua experiência como professor e na sua experiência como profissional, as questões pessoais, as questões que vão se apresentando, elas acabam fazendo com que se tenha de fazer opções ao longo da vida. Ninguém vem pronto, isso eu falo para nossos telespectadores que estejam nesse momento, talvez inclusive, esperando para tomar uma decisão sobre que área do direito trabalhar, ou se fazer um concurso, talvez alguém faça engenharia agora, ou faça direito e gostaria de fazer engenharia. Essas questões são questões de escolha que têm de ser feitas. Veja, Carlos Eduardo, eu me encontrei num dilema quando eu optei largar a engenharia para o direito. Eu tinha 21 anos de idade, fiz 2 anos de engenharia, tinha 20 anos de idade, talvez quase 21 anos, não me recordo, e falei, se eu for para direito, eu vou me atrasar. Porque eu só podia fazer federal, eu não tinha pais para pagar a faculdade particular para mim. Então, eu tinha quanto tempo de formado? Eu tinha 3 anos de formado, e para federal, o meu vestibular eram 40 candidatos para uma vaga. Então, eu precisava estudar tudo de novo, voltar a estudar biologia, que eu não estava há muito tempo. Então, você bota aí 1 ano, 2 anos para conseguir passar na faculdade. Eu entrei na faculdade com 23 anos, 24 anos. Vou me formar com quase 30 anos. E se eu fizer direito, começar a faculdade, não gostar como eu não gostei de engenharia, eu não vou ter uma segunda chance de largar e ir para uma terceira faculdade, porque senão a coisa vai. Foram todos esses medos que circularam na minha cabeça, todas essas angústias, e eu falei, eu vou encarar. Hoje eu olho um pouco para trás e dá um pouco de medo, mas eu fiz o certo. É ruim, porque eu via muitos amigos meus se formando e eu começando uma faculdade, né? O pessoal começando a ganhar dinheiro, com reconhecimento profissional, e eu como estudante começando uma faculdade. Mas, repito, foi a melhor coisa que eu podia fazer na minha vida. Tem mais uma lembrança que eu faço justamente. A sua mudança para Recife também foi ditada por uma questão pessoal, que foi o casamento. Sem dúvida. Na verdade, eu não mudei para Recife por causa do meu casamento. Na verdade, eu morava no Rio de Janeiro, conheci a Aline, minha esposa, e nós namorávamos à distância. Passamos 4 anos namorando à distância. Eu no Rio de Janeiro e ela em Recife. E, na verdade, quando eu me formei em Direito, eu fui para Recife. Mas não foi por causa do casamento, porque ela poderia ir para o Rio de Janeiro. Somando a isso, eu levei em consideração as questões profissionais, questões de qualidade de vida, e pensando bastante, conversando muito com ela, eu optei ir para o Recife. E eu não posso deixar de mencionar, se não fosse a Aline também, eu não teria chegado aqui. É outra luz divina na minha vida. Agora, professor, especificamente, inclusive, em relação aos tópicos, perdão, em relação aos tópicos do direito, também, assim como o professor passou por essa situação especificamente em relação à engenharia, posteriormente tendo esse contato com o direito, esse namoro com o direito, e acabou que houve um casamento especificamente. Também há relações, digamos assim, se discute a relação, muitas vezes, dentro da área profissional, quando há necessidade de escolher, por exemplo, aquela velha história de que diz que a pessoa namora com o direito penal durante a faculdade, mas acaba casando com o direito civil. Como é que foi essa história que acabou gerando um casamento com o direito civil, no caso? Veja, na verdade, o direito penal, assim, minha opinião, o direito penal ele é fascinante. Eu adoro estudar direito penal, mas não é o que eu penso para mim. Eu acabei de passar no último concurso de promotor de justiça em Pernambuco. É óbvio que no começo você vai para o interior e atua em todas as áreas, porque provavelmente você vai ser o único promotor em todas as áreas. Mas com o tempo, com o passar dos anos, você vai chegando à capital, no meu caso a Recife, e você pode ir para uma área específica. Eu penso, com o passar dos anos, chegar na área de direito civil, porque é o que eu gosto de fazer. Muita gente gosta de direito penal na faculdade porque o estudo é fascinante. Eu não gosto muito de penal, a parte penal, os crimes em espécie
e leis especiais, eu não gosto. Mas a teoria geral, teoria do crime, Zaffaroni, são incríveis, eu acho incrível. Mas eu não pensava em trabalhar com isso na vida prática. Talvez, comigo, é questão de gosto. Mas ser uma regra, talvez porque o direito civil é o direito do dia a dia. Então, a pessoa, quando se forma, monta seu escritório, está num escritório maior, as demandas cíveis são mais comuns em razão. É mais fácil a pessoa ter que pedir alimentos, é mais fácil a pessoa querer se divorciar, é mais fácil a pessoa estar no contrato do que matar uma pessoa. Então, eu acho que acaba tendo uma demanda maior nessa área e a pessoa acaba atuando profissionalmente aí. Mas no meu caso foi gosto mesmo. Eu amo direito civil, eu amo direito privado e é o que eu quero fazer. Mas tem uma perspectiva agora, inclusive, de trabalho também com o direito penal, então. É, porque no começo você atua como clínico geral, né? A gente pode fazer uma relação com a medicina. Uhum. Você vai para o interior, você é o único promotor e você acaba atuando com tudo. Isso que eu estou falando é para daqui 10 anos. Daqui 10 anos você vai chegando até a capital e você pode se direcionar para uma área, trabalhar numa vara de família, uma vara de sucessões, civil de um modo geral, enfim. É o que eu penso. Mas também não sei o que vai acontecer. Isso aí é a vida que vai dizer. A gente não pode fazer plano hoje para 10 anos. Eu conheci uma procuradora da República que ela contou que certa vez ela passou por um dilema, que era o fato de que ela era oriunda do Ministério Público Estadual. Então, ela era apaixonada pela atividade no Ministério Público, como promotora de justiça. Quando se tornou procuradora da República, ela passou um determinado período de adaptação porque ela sentia muita falta daquele tipo de atividade no Ministério Público Estadual. Então, quer dizer, às vezes para quem está de fora, parece, mas não é a mesma coisa, não é Ministério Público? Não é bem assim, tem diferenças. É Ministério Público, né? Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. A questão, assim, quando eu optei pela minha preparação para concurso público, eu falei, a minha área é estadual. Questão de gosto, não é o que é certo, o que é errado. Para mim, a área federal não serve. Primeiro motivo, eu gosto de civil. E civil está na área estadual. A área federal é muito diminuta. E segundo, eu vejo mais efetividade, eu vejo mais dia a dia, eu vejo mais contato com a população no direito, na área estadual. Na área federal, eu já vejo uma questão mais abstrata, uma coisa mais... Eu fui estagiário do TRF na minha faculdade, pude verificar algumas coisas e eu vejo a área estadual muito mais a minha cara. Então, na verdade, o meu sonho sempre foi ser promotor de justiça. Inclusive, na faculdade, meu último ano de faculdade, eu já fiz a escola do Ministério Público lá no Rio de Janeiro, antes de mudar para Recife. Eu sempre pensava em ser ou promotor ou juiz, tá? Mas sempre preferindo a área de promotor de justiça estadual. E Deus abençoe. Aí vamos a uma análise um pouco a respeito do universo das pessoas que estão se preparando, dos alunos, dos estudantes. No caso especificamente de direito, é um erro comum dos estudantes não se informarem a respeito dessas possibilidades, ter uma informação concreta de o que é a realidade daquela profissão, ou às vezes até pior, terem uma fantasia do que se trata aquela atuação profissional? Me permita falar com o seu telespectador agora, Carlos Eduardo, que está fazendo faculdade agora, principalmente até quem já é formado há pouco tempo. Eu, até pouco tempo, dava aula na faculdade, não dou mais. Hoje eu dou aula só para preparação para concurso público. E eu sempre tinha um discurso no primeiro dia de aula. Infelizmente, a imaturidade, não imaturidade no sentido negativo, não, imaturidade na pouca experiência da área profissional. A pessoa na faculdade está começando. Talvez essa maturidade profissional faça com que o que eu falo entre por um ouvido e saia por outro. Mas eu reencontro esses alunos depois de formados e falo, eu devia ter te ouvido lá atrás. Certa feita, eu era estudante ainda no Rio de Janeiro,